Olá, você assiste programas policiais? Acha que eles informam ou às vezes eles passam do ponto? Qual a sua opinião sobre isso? Os programas policiais, a mídia e a violência estão em discussão. Para participar desse debate, a gente trouxe a Diana Andrade, ela que é defensora pública federal, o professor de jornalismo Carmélio Reinaldo e Ariosvaldo Diniz, que é sociólogo. Primeiramente, vamos começar falando rapidamente uma posição de cada um de vocês sobre a seguinte questão. A violência na mídia, como ela se apresenta hoje, ela pode estimular mais violência? Bom, acredito que a violência na mídia e da forma como ela tem sido exposta pelos programas policiais ou policialescos, ela contribui sim para o aumento da violência, porque ela faz com que as pessoas passem a ver os direitos fundamentais das vítimas e dos autores dos crimes expostos como um entrave à eficiência punitiva do Estado. Então, a partir do momento em que a população passa a anuir com essa mitigação de direitos, né, com a tortura, com a violação à intimidade, a violação à presunção de inocência, a sociedade sim se torna mais violenta, porque os direitos fundamentais, afinal, eles servem como uma contenção do poder punitivo estatal. Esse poder é pulsante, ele sempre quer se expandir. Então, os direitos fundamentais servem como uma contenção dessa violência legitimada do Estado. A opinião pública ela é formada a partir do que se vê na televisão e por isso talvez a violência se apresenta hoje dessa forma na mídia, ela pode estimular mais violência na sociedade? Eu acho que, bom, de qualquer forma, a mídia faz um retrato do que acontece. Agora, eu acho que a forma, digamos assim, o trabalho editorial é que prejudica a própria sociedade, porque essa coisa de fazer sensacionalismo, de explorar o sensacionalismo, porque, veja bem, havia uma certa distinção, mesmo dentro do jornalismo policial, até os anos 80, em que havia os jornais e os programas de rádio sensacionalistas, mas havia também alguns veículos de comunicação que faziam uma cobertura dos casos policiais de uma forma equilibrada, de uma forma, digamos assim, recomendada nos manuais. E, no entanto, essa regra praticamente, digamos, a regra sensacionalista tomou conta de toda a imprensa, a ponto de, no caso dos veículos impressos, o jornalismo policial praticamente ter desaparecido, a não ser naqueles veículos que seguiram essa linha sensacionalista. Ariosvaldo, qual a sua opinião sobre isso? O que se sabe é o seguinte, que a mídia, como uma instituição de comunicação, ela apresenta uma mensagem e ela tem uma forma de estruturação dessa mensagem. Então, evidentemente, a mídia, como todas as outras instituições, são formadoras de opinião. Isso faz parte exatamente do sentido das instituições, né? De transmitir valores, mensagens produzidos pela própria sociedade. A mídia não é, vamos dizer, uma matriz, né, formadora. Ela está passando já uma imagem sobre a violência que perpassa outros elementos, outros ambientes, outros níveis. Eu diria o seguinte, que, para dar um exemplo, né, aqueles repórteres que trabalham com programas policiais, quando você faz uma análise, né, detalhada, como nós fizemos, de programas, inclusive locais, você vai ver que a forma como eles constroem a violência, e essa construção, ela, evidentemente, ela é reproduzida, né, no cotidiano das pessoas, daí a mídia tem uma influência sobre a forma como as pessoas veem a violência. Mas o comunicador, ele está simplesmente reproduzindo uma matriz ideológica, ou vamos dizer, de conotação, de sentido, sobre a violência, que está fora dele, passa por ele, perpassa o comunicador, ele apenas é um veículo a mais, digamos, dessa mensagem, né? Mas eu diria que grande formador de opinião sobre a violência é a doxa penal.
é a cultura jurídica. Ela é que define o que é crime, o que é criminoso, o que é desvio, o que é normal, o que é patológico e assim por diante. Aí sim, é uma matriz de formação, de opinião sobre a questão da violência. A gente foi às ruas para ouvir das pessoas, né? O que elas acham desses programas, estilo policiais ou policialescos, como é que se fala por aí, se isso informa, agride. Vamos ver. O que o senhor acha desses programas policiais? Olha, eu acho que os programas policiais estão fazendo o seu papel, deve existir, persistir, continuar mostrando à sociedade aquilo que na verdade acontece dentro do Estado. A gente não pode, de maneira nenhuma, estar omitindo, escondendo o índice de criminalidade existente dentro de um país, dentro de um Estado. Tem canais de TV que mostram até um pouco exagerado, mas mostram a realidade do que a gente está vivendo hoje. Então, é o sintoma do que o país está vivendo, com a violência, não só aqui na Paraíba, nem em João Pessoa, mas em todo o Brasil. É bom porque a gente fica consciente, né, sabendo do que se passa. Para mim, eu acho muito importante. Eu não gosto de ver esse noticiário, muita gente se acabando assim, por causa de droga, essas coisas. Assim. Muito agressivo para as famílias, realmente. Muitas coisas que estão aparecendo na televisão, muita violência demais, sabe? Assim, coisa assim, imagem, né, que prejudica muito as pessoas, principalmente as pessoas, né, crianças, jovens, todo dia aquelas imagens que aparecem na televisão, muita violência, muita morte. Então, pensando no que as pessoas falam, onde é que os programas estão passando do ponto? Bom, existem vários tipos de violações que têm sido detectadas por pesquisas muito grandes realizadas em todo o Brasil. Né? Uma pesquisa muito famosa foi realizada pela ANDI, né? E verificou-se uma tipologia com 9 tipos de violações aos direitos fundamentais, tanto das vítimas quanto dos autores, os suspeitos de cometimento de crimes. Né? Entre essas violações estão violação à intimidade, ao direito ao silêncio, a presunção de inocência, pessoas que têm suas famílias, suas casas indevidamente expostas nesses programas policiais. Então, esses programas passam do ponto em diversos aspectos. Carmélio, é possível fazer um programa policial dentro de uma... sem fazer essa violação de direitos humanos? Rafael, porque na verdade é simplesmente fazer o jornalismo. Não querer fazer, quer dizer, porque no jornalismo existe a categoria também que coloca o sensacionalismo, ou seja, explorar, digamos, da forma que o humorista na caricatura, ele explora determinados aspectos de quem ele caricatura exagerando, está entendendo? O jornalismo sensacionalista faz isso também com o acontecimento, com o fato que faz a cobertura, pegando aqueles aspectos que vão se tornar, digamos assim, vão causar mais revolta nas pessoas, ou pegando aqueles aspectos que vão comover, ou então pegando aqueles aspectos que vão fazer um uso jocoso, de querer fazer humor, está entendendo? O sensacionalismo faz isso. Em vez de fazer, quer dizer, o jornalismo, bastaria fazer um jornalismo equilibrado, entendeu? Procurando ser, digamos assim, fiel aos fatos. Eu acho que é uma coisa assim, como, digamos assim, porque no caso do jornalismo esportivo, a pessoa torce por algum lado, né? No caso do jornalismo político, a ideologia entra muito mais forte. No caso do jornalismo econômico também, a ideologia entra forte. No jornalismo cultural, tem o gosto do emissor, digamos assim. E no jornalismo policial, é uma sanha de transformar aquilo numa atração e, ao mesmo de querer o próprio jornalismo fazer justiça. Ariosvaldo, o discurso do apresentador, ele reflete o que a sociedade pensa, boa parte da sociedade pensa, quando ele diz assim, se quer justiça, e aí, ou o bandido, e aqueles discursos mais fortes. Ou ele que está criando esse discurso e reforçando para a sociedade? Eu diria o seguinte, que a questão central do tratamento da mídia na questão da violência
reproduz uma matriz, né? Vamos dizer, epistemológica, filosófica, né? Que perpassa várias outras instituições, até nós mesmos que trabalhamos com a ciência, né? Então veja o seguinte, há uma ideia no jornalismo, né, de todos os níveis, de que a função do jornalismo é informar. Eu acho que sim. Mas o problema é que fica só aí. Então, eu acho que predomina, ainda prevalece na mídia a ideia de uma informação que quem, vamos dizer, fundamentava isso eram os positivistas, achando que a mensagem ela é transparente, que a linguagem é transparente, que você informa objetivamente a linguagem dos fatos. Ora, desde Nietzsche já se critica aí, senhores, não só existe fato, não, existem interpretações, né? Atrás de uma interpretação, outra interpretação, atrás de uma máscara, outra máscara, ou seja, a forma como a mídia trabalha a questão da informação ainda está dentro do paradigma da representação, como se as palavras representassem as coisas, como se realmente o sentido das coisas estivesse lá guardados e que precisam ser revelados. Não, senhores. Tudo é construção, tudo é simbolização. E a mídia é também uma matriz de simbolização. Então ela tem uma linguagem, ela tem uma forma de informar e de denotar também. Denotar e conotar as coisas. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre o Observatório da Mídia Paraibana, que foi lançado recentemente num seminário aqui na Universidade Federal da Paraíba. E a gente também conversou com Domingos Meirelles, que já apresentou programas nesse estilo policial e conta um pouco da experiência dele. Fique com a gente, nós voltamos já.